Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, que sempre acontece todo primeiro sábado do mês, sempre na companhia agradabilíssima de Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Mas antes de eu colocar o Charles aqui, vamos orar, vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer por mais essa oportunidade de contato com um irmão de além-mar, do outro lado do oceano, que vem trazer aqui as blandícias da doutrina espírita, através do maior filósofo da história do espiritismo, Leon Denis, um dos seus apóstolos, aquele que com lirismo desfiou a filosofia espírita para todos nós. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, vou colocar aqui o Charles para conversar conosco. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Charles Henrique Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Charles, boa noite, Charles. Tudo bom, meu amigo? Como é que estão as coisas aí? Boa noite, Bruno. Tudo bem, graças a Deus. Está tudo nos eixos, vamos dizer assim, bastante ocupado, mas é isso que nos motiva. Charles, eu entrevistei você exatamente há um mês atrás já. Uhum. E no decorrer desse tempo, né, aconteceu um fatídico com um amigo nosso, né, um grande pesquisador, que era o querido Jader dos Reis Sampaio. O Jader tinha um problema de insuficiência renal, conseguiu um transplante, mas a coisa não deu certo. E Jader, tão jovem, mais jovem que eu, né, partiu tão cedo como Eduardo Carvalho Monteiro, né? O Uhum. Jader partiu para o plano espiritual. Foi um grande amigo seu, Charles Kemp. Eu queria a tua palavra sobre esse grande pesquisador. Foi realmente um grande pesquisador, não é, Charles? Sim, foi um grande pesquisador, né? Trabalhou muito, né? Nos eventos lá em LIP e outros, né? Eu me correspondia regularmente com ele. Nunca me encontrei com ele presencialmente, mas a gente se correspondia regularmente, né? Fazia até umas permutas, né? Ele me arranjava os livros e umas assinaturas lá no Brasil, eu arranjava daqui para mandar para ele lá, né? E, bom, são as coisas da vida, né? Acho que a espiritualidade, né? Achou por bem, né? Missão cumprida, né? O plano que ele tinha feito, né? Terminou, né? Foi muito ativo enquanto estava aqui e agora, né? Voltou, regressou para a pátria espiritual, onde com certeza ele continua nos amparando. Charles, o querido Jade organizou durante muito tempo o famoso ENLIP, né? O Isso. Encontro da Liga dos Pesquisadores do Brasil. Minha pergunta para você, Charles Kemp participou de alguma edição do ENLIP? Não, quer dizer, eu participei de uma que foi virtual, mas presencial nunca participei. Eu estava programado para participar uma que devia ter em Portugal, né, que é mais perto, mas me parece que foi na Covid, né, que afinal foi cancelado, né? Também o período, né, dos Enlipes era sempre final de agosto, né, que é um período um pouco complicado para conseguir passagens e tudo mais, né? Por isso que eu acompanhei, né, as atas, os trabalhos feitos, mas infelizmente nunca consegui, nunca tive a oportunidade de participar presencialmente. Bom, então fica a saudade e a certeza que Jada está bem, né? Porque tal vida na Terra, tal vida no espaço, né? Exato. O Jada era um gentleman, uma pessoa boníssima, né? Que Deus te abençoe na nova vida, querido Jada. Mas vamos lá, meu querido Charles Kemp, outra pergunta para ti. O nosso querido Adair Ribeiro está fazendo uma especialização em ciência da religião. Ah, Uhum. e vai no segundo semestre começar o seu mestrado.
em ciência da religião. Então, o Adair teve que se afastar de um programa que a gente tinha, o portfólio Fontes Primárias, porque ele não tem mais tempo de preparar, né, aqueles PowerPoint, trazer os documentos. E aí a gente convidou o querido Carlos Sete Bastos, Charles. Já houve o primeiro programa. Eu acho Carlos Sete parecido com você, viu, Charles Kemp? Na forma de falar, muito tranquilo, muito calmo, né? Muito lúcido. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: a gente está trazendo agora toda aquela documentação que no Facebook é uma tripa, né, Charles Kemp? Aqueles Isso. documentos todos que ele coloca, a gente está trazendo no programa. O desse mês agora vai ser sobre Senhorita Jafé, né? Sim. Mas a pergunta que eu queria lhe fazer não é sobre o programa, né? É sobre o trabalho do Carlos Sete Baixos. O CSA e do Espiritismo foi importante para o movimento espírita brasileiro e mundial, Charles Kemp? Sim, claro, eu acho fundamental, né? Porque, de uma certa maneira, inaugurou, né, essas pesquisas colaborativas não no país, né, internacional, né? Eu me lembro quando descobri esse site no Facebook, né? Estava um pouco estranhando, né? Por que no Facebook? Mas quando eu via os artigos que ele fazia lá, as pesquisas, os argumentos, né? Era muito parecido com o que eu estava fazendo, né? Mas naquela época ainda, parece que foi em 2016 ou 2017, né? Eu ainda estava ativo, né? E ele já tinha acabado de se aposentar, né? E ele realmente, né, conseguia fazer pesquisas, procurar, encontrar assim elementos de uma maneira incrível, né? Com essa crescente digitalização, tanto de documentos oficiais como o Estado Civil, como de livros e outras fontes, né? E eu entrei logo em contato com ele, a gente se deu bem desde o início, né? Desde o primeiro contato, né? Ficamos colaborando, né? E dividindo todas as informações, né? Inclusive, quando apareceram esses documentos em 2018, né? Os originais de Kardec, né? Eu tive a oportunidade de ir lá escaneá-los, né? O Shigo me tinha me autorizado, né? Antes que ele começasse a vendê-los nos três cantos do mundo, né? Principalmente lá no Brasil, né? Com a Servoacol, né? Então toda aquela informação, né, já estava, né, com ele, né? Assim que eu descubro alguma coisa, eu faço imediatamente o share, né? Coloco as informações à disposição dele e inclusive, né, ele se especializando assim nas pesquisas pela internet, né, onde realmente ele é muito bom, né, muito eficiente, né, muito mais do que eu, por sinal. Ele me fez um programa, né, das visitas nos arquivos em Paris, né, porque encontra algumas coisas digitais, né, já digitalizadas. Agora outras não. Tem a referência, mas tem que ir lá, in loco, né, nos arquivos municipais ou nacionais ou regionais lá para fotografar os documentos, né? E então é assim, né? Eu vou descobrindo alguma coisa, mando para ele, né, à noite. Depois, no dia seguinte de manhã, eu abro, ele já descobriu mais alguma coisa com base naquilo, e depois, né, assim, mostrando, né, como esse trabalho colaborativo realmente é eficiente, né? Inclusive juntando agora mais pessoas, né? Inclusive com o apoio da Universidade de Juiz de Fora, lá, né, com aquele projeto Kardec que estamos colaborando. A única pena é que eu lamento, e ele também, né? É que esses documentos do Canuto Abreu, né? Apareceram alguns, mas né, talvez 100 ou 150 dos 700, né? Mas cadê os 500 que ainda faltam, entendeu? Lanço aqui um apelo, né? Para que realmente, né? Esses documentos que a gente já sabe que está aqui, né? Que podem justamente clarificar e completar aquele quebra-cabeça, né? Sejam agora colocados à disposição de todos os pesquisadores pelo mundo, né? Para a gente ter uma visão assim sempre mais detalhada, né? Do que daquele período
inclusive dos colaboradores, né? Eu sempre tenho aqui, você vê, eu não tinha preparado, mas sempre tenho o livro dele aqui na mão, né? Que é uma referência, né? Depois do Facebook, né? Que a Facebook parece que os posts de mais de 5 anos já não aparecem tanto na pesquisa, né? Quer dizer, é por isso que ele diz, não, agora é bom também publicar um resumo no livro. E, inclusive, saiu recentemente o segundo livro, né? Espiritismo sob investigação, também lá pelo CCDPE, a editora, né? Do Centro de Documentação Eduardo Carvalho Monteiro, né? E que vai investigando outros aspectos do espiritismo, né? E a gente sempre fica colaborando, inclusive em um dos capítulos desse novo livro, foi eu que enviei a ele os elementos, né, para escrevê-lo, né? E estamos ainda continuando trabalhando em mais um livro, né, uma espécie de um comparativo das diferentes biografias que foram feitas sobre Allan Kardec, né, mostrando realmente o que é e o que não é. Então, é realmente uma colaboração assim muito que dá muitos frutos, né? E eu acho que a gente multiplicou por 10, né, os achados sobre Kardec e Rivai nessa última década, mais ou menos, nem década, né, de 2016 para cá. Então, é um exemplo, né? Eu lanço um apelo aí para todos os pesquisadores de boa vontade, né? Também esse ideal de transparência, né? De não guardar nada escondido, mostrar tudo, publicar tudo, né? Para justamente estimular essa pesquisa colaborativa, né? E a participação de outros irmãos pesquisadores. Ideal que era também o do Eduardo Carvalho Monteiro, né? Ele me dizia sempre, assim que tiver alguma coisa, ele vai lá e publica. E na época era complicado, né? Não tinha, né? Tinha que imprimir livros, era caro, tudo mais, né? Mas ele fazia, né? Enquanto que outros pesquisadores, né? Inclusive o Washington, né? Que estava contemporâneo lá do Eduardo Carvalho Monteiro, né? Muitas vezes demorava para publicar, né? Acabava publicando, mas podia ter progredido muito mais rapidamente as pesquisas se fosse com esse mesmo ideal de transparência, né? Que foi do Eduardo e que também é do Carlos Sete. Bom, o Carlos Sete realmente começou esse trabalho do Chachado de Espiritismo sozinho, mas hoje, como o Charles falou, é uma rede de colaboradores e ele afirma que o maior colaborador é seu Charles Kemp. Exatamente. Essa pesquisa em campo. Né? Charles sai em campo aí na França, descobriu muita coisa. Mas, Charles, eu tenho impressão, eu de fora, não sou pesquisador, que a questão das cartas de Kardec lá, da FEAL, não chegar lá no núcleo de Juiz de Fora, foi muito em conta por causa desse ressentimento da polarização que se tornou a questão da adulteração de a Gênese. Né? Os ânimos, É, e aí ficou, botaram o pé em cima e não soltam majada, né? tem outro aspecto também, né? Eu visitei lá em 2019, quando estava em São Paulo, né? A Júlia Nezu me levou para o CEDOR, né? Lá na cidade de São Paulo, né? Onde eu vi as pessoas, né? Tinha 2 ou 3 pessoas permanentes no local, né? Higienizando, escaneando, digitalizando, memorizando. E é um investimento enorme que a FEAL fez nisso, né? Então, alguns livros foram publicados, né, soltando alguns documentos, né, que trouxe um pouquinho desse investimento, né, compensando um pouco esse investimento enorme que ela fez, né, e hoje eu penso que também tem esse aspecto aqui, né, antes de soltar, talvez publicar mais um livro, alguma coisa, né, que permite continuar esse trabalho, né? Vamos torcer para que mais desses documentos saiam, né? Lá tem documentos únicos, né? Tem algumas informações, questões que a gente tem, né, sobre o percurso de Kardec, principalmente, né, que aqueles documentos são quase todos do período Kardec, né? E que provavelmente a resposta se encontra naqueles documentos. Mas paciência, chegaremos lá. Embora, Charles, os documentos da FEAL são 700,
Agora, o do ACOL, 3.000 documentos, né? A gente tem É. uma mina de ouro aí muito boa. Se eles não quiserem publicar, agora, claro, tem coisas valiosíssimas. Como foi a carta de Kardec para o editor alemão, né? É. Aquilo ali foi fundamental para a gente entender as coisas, né? E essa vem desse do Canuto Abreu, né? É Vem isso. daquele que ela foi publicada no livro Nem Céu nem Inferno, né? Tem uns QR codes nas páginas e você acessando lá aparecem alguns documentos, inclusive esse, né? Que foi um documento, como você diz, né? Chave para tentar ver melhor o que foi que aconteceu, né? Com aquelas últimas revisões que, infelizmente, né, só foram publicadas vários meses depois da morte de Kardec, né? Logo, a dúvida, né, alguém pode ter mexido, mas tudo indica, né, realmente, baseado nessa carta, baseado também nos inventários, né, que o Adair conseguiu da Sociedade pela Continuação das Obras de Allan Kardec, né, mostrando que naquele inventário, né, já constavam em 1868 e fevereiro de 1869, né, as impressões das páginas tanto do Céu e Inferno, né, revisado, como da Gênese revisados, né, isso é outra, né, evidência, né, no sentido de dizer já tinha sido impresso, então é pouco provável que tenha sido adulterado, né? Porque, né, pela análise que foi feita, né, a partir do momento que está impresso, que os caracteres móveis foram desfeitos, né, querendo mudar uma linha numa página, né, tinha que pegar a página com as 18 de um lado, 18 do outro, não, são 36 páginas, recompor todos os caracteres, entendeu? Mudando o que quer mudar e reimprimir 3.000 folhas daquela, né? Quer dizer, já para fazer isso assim em 2 meses, 3 meses, né, que foi o prazo da quarta edição do Céu e Inferno, é muito pouco provável que tenha acontecido, né, sem que o pessoal que estava tomando conta lá, inclusive a própria Amélie, se desse conta, né? Mas, né, são prova absoluta nessas coisas é muito difícil, né? A dúvida persiste, mesmo que a probabilidade seja bem pequena. Bom, meu querido Charles Sempre, o assunto de hoje, o estudo de Leon Denis, não é? É muito importante e até, Charles, você vem didaticamente explicando na linha do tempo, né, Uhum. questão do espiritismo francês, né, a psicologia francesa com a questão da religião. Você vai É. até para a história, pontifica as coisas. Hoje vai ser importante, né? O Brasil, a América Latina, não sofreu tão forte dos erros dos dirigentes religiosos como nós sofremos aqui na Europa, né? Inquisição, guerras de religiões, fogueiras, né? Joana d'Arco, né? Tipo Revolução Francesa, né? Com muitos mortos, né? Mas foi para conquistar a liberdade que tanto os reis, né? Os monarcas, quanto os dirigentes religiosos estavam usando, né, para dominar o povo e as massas, e isso o povo não queria mais. Então, devido a isso, há aqui na França uma rejeição forte da religião, enquanto que no Brasil não há isso. Então, Espiritismo falando de Jesus, não trazendo a reencarnação, tudo bem, mas mostrando que Jesus já tinha falado de reencarnação, etc., né? Pessoal no Brasil que tem cristão, né, católico, vê também essa lógica e tudo, não tem aquela blocagem que a gente vê aqui, né? Aqui é uma pessoa, se você chega e diz que o espiritismo é uma religião, o cara vai dizer logo, ó, eu saí de uma religião, não é para entrar noutra, não, isso não me interessa não, e vai-se embora, entendeu? Então, definitivamente, no Brasil, o espiritismo, né? Alguns dizem que a árvore cresceu torta, né? Que o espiritismo se tornou uma religião no Brasil, né? Se religiosificou, como saiu num doutorado que foi feito recentemente aqui na França, né? E deu certo nesse contexto devido a esses motivos que eu expus, né? Enquanto que aqui, apresentando o espiritismo como religião, vai afugentar as pessoas, né? Você vê a FEB, pega o artigo 2 do Estatuto, né? O Evangelho de Jesus. Bom,
A Aliança Evangélica também é evangélica, né? A Alto de Souza também é religiosa, né? Só tem a CEPA, né? Que é um pouco mais laica, né? Mas a maioria do movimento no Brasil deu certo, né? Nessa forma, né? De religiosificando o espiritismo. E para mim isso é tudo bem. Se deu certo desse jeito, né? É bom que a gente tenha 30 milhões de simpatizantes espíritas no Brasil, né? E 3 ou 4 milhões, né, que se declaram lá no censo do IBGE, né? Mas pensar que isso vai funcionar também assim aqui é um erro. Aqui não funciona. É melhor não falar da religião, porque vai afugentar as pessoas. É melhor falar dessa moral universal, desses ensinos morais de Jesus, como Kardec explica muito bem na introdução, né? No primeiro parágrafo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem uma mensagem do Espírito de Verdade, logo depois tem isso. Ele diz: dos evangelhos eu só pego os ensinos morais de Jesus. O resto, sujeito a controvérsia, eu deixo de lado. E ele diz: esses ensinos morais, esse sim, é um terreno sobre os quais todos os cultos do mundo se entenderão. Né? Então, é nesse sentido, né, nessa moral universal que tem né, que a gente encontra nos evangelhos, mas a gente também encontra no Alcorão, a gente também encontra nos Vedas, no budismo, no taoísmo, né? Os mesmos ensinamentos. Isso é o que a gente tem que insistir, né? Porque você falando alguma coisa que já existe na cultura das pessoas, elas vão aceitar, né? Enquanto se você chega no muçulmano dizendo que só Jesus vai salvar o mundo, né? Ele vai dizer, não, não, peraí, Jesus foi um profeta, mas Maomé foi o último profeta. E o último profeta, de acordo com a religião islâmica, é ele que tem a última palavra. Então não é Jesus, é Maomé, entendeu? Então a gente tem que tomar isso em consideração. Né? E quando fala com o muçulmano, dizendo a reencarnação, veja lá no Alcorão, pega a surata da vaca e veja lá como o Alcorão fala de reencarnação. Aí ele vai aceitar, né? Mas se vai falando com Jesus, ele não vai aceitar, não, né? Porque 2/3 da humanidade não são cristãs, né? Então, são todos esses fatores, também o fato que a gente sofreu essas 2 guerras mundiais de maneira muito forte, né? Que gerou uma onda de pessimismo, né? O Holocausto, se Deus existisse, não deixaria fazer isso, né? Essa incompreensão, né? Até as filosofias humanistas desapareceram, né? Veio Sartre, aquela turma, né? Reaquecendo aquela filosofia germânica, né? Materialista de antes, né? E essa tendência realmente cobriu toda a segunda metade do século XX. É só agora, né, que as coisas estão se invertendo um pouco, de novo, né? Que vem noções novas, tipo inteligência espiritual. Vai bem nessas leis morais que a gente já acabou de falar, e é uma coisa que vem de um meio leigo, de um meio laico, né? Quando diz, não, mas inteligência espiritual é coisa de religião. Não, de jeito nenhum, não tem nada a ver. Tem religioso com inteligência espiritual muito baixa e tem ateus que têm inteligência espiritual alta, né? Então, a coisa está voltando, né, dessa forma e mostrando os resultados, né? Eu gostei, você falou sobre a inteligência espiritual. Eu tenho uma obra do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. A É, espiritual vem acima. A obra do Daniel Goleman é excelente, né? E é. Tem o QI, o QE, né, da emocional, e agora tem o QS. Eles dizem que esse QS ainda é mais importante do que os dois outros, né? é importante. Ô, Charles, que a gente vai ver que o Leon Denis, com relação à religião, concorda plenamente com você. A questão aí na França, a gente vai ver na noite de hoje, né? O Leon Denis teve lá no Palacete da Duquesa de Pomar. Você se lembra, Charles? Hollywood, né? No oratório de Mary Stuart, fez aquelas conferências. A gente está vendo as grandes conferências de Leon Denis. Mas, Charles, a primeira pergunta da noite. Hoje a gente vai ver as conferências de Denis em Bordeaux, Isto. uma cidade importantíssima. Como Bordeaux aparece com comunicações na obra de Kardec. Várias comunicações dos espíritos, né? Eram os idos de 1893.
Isso. Charles, o Denis, quando chega em Bordeaux, ele vai encontrar. Eu fiquei um pouco surpreso vendo a pesquisa do Gaston Luche, né? Uhum. Porque eram ataques tremendos já ao espiritismo, ao ponto, Charles Kemp, da imprensa local não divulgava as conferências de Leon Denis. Era isso mesmo, Charles? Sim, isso mesmo, né? Ele sofreu isso em Lyon, né? E em Bordeaux. O próprio Kardec já tinha sofrido isso em Lyon, né? Em 1862, conseguiu a sala e fazer o discurso, mas já em 1863, né? A espiritualidade arranjou ele assim um pouco doente, né? Tendo que ir lá para Santa Adresse, né? Pegar o ar, né? E não ir para Lyon, porque senão talvez ele tivesse sido até preso em Lyon, né? Então, esse tipo de oposição sempre existiu, né? E contrasta, né? Como ele fala bem na biografia, que ele deu em Toulouse, por exemplo, né? Graças ao apoio do próprio Jean Jaurès, né? Esse famoso homem político francês, né, que era um socialista espiritualista, né, que é uma raridade, e que estava na prefeitura naquela época, né, e dava para Leon Denis a sala, né, o auditório da universidade e da cidade, né? Então, lá em Toulouse, todas as portas abertas. Bordeaux, que fica 150 quilômetros mais adiante, estava tudo fechado, né? Pode ver que, como de um lugar para outro, as coisas mudam, né? E esse tipo de coisa ainda existe hoje em dia, entendeu? Ah, uh, você querendo alugar, quem são vocês? Pode me mostrar os estatutos, né? Aí, de vez em quando, cai numa interpretação, por exemplo, da laicidade, dizendo, não, vocês têm coisa de religião, então a gente é laico, não pode dar a sala para a religião, né? Ou então, o oposto, né? Se a sala é de um grupo evangélico, vê que a gente é espírita, também não vai alugar para a gente, né? De vez em quando, a gente ainda bate nesse tipo de dificuldade hoje em dia. E foi isso, né, com Leon Denis, né? Mas também em 1893, né? E embora ele tratava de assuntos assim, bom, tratava, por exemplo, do espiritismo perante a ciência, né? De espiritismo, ou o espiritismo perante a razão, mas depois falava, por exemplo, de sujeitos mais gerais, tipo as crenças e as negações da nossa época, né? Ou então falava, por exemplo, de Joana d'Arco, né? Ou do celtismo, né? Temas que não eram assim, embora ele tratasse eles de maneira espírita, né? Pelo título não anunciava assim de cara, né? Que era um assunto espírita. Assim mesmo, né? Naquelas duas cidades enfrentou dificuldade, mas como a gente diz aqui na França, quando a porta está fechada, a gente entra pela janela, né? Charles Kemp. Henri Souza, o autor da biografia de Allan Kardec, né? Por essa época, né? Era presidente da Federação Espírita Lyonesa. E ele Isso, afirma como você falou, né? Que na faculdade de Toulouse, o Denis foi aplaudido, na Universidade de Genebra, isso. agora foi impedido de falar no Palácio de Saint-Pierre, né? Por conta da municipalidade intolerante, não é? É, Então, inclusive o Leon Denis fez o prefácio da biografia do Henri Sauce, né? isso é. Tem duas versões, uma foi prefácio do Delano, a outra foi prefácio do Denis. Denis Isso, Delany, né? Aí é. o Henri Sauce, presidente da Federação, né, Lyonesa, aponta isso, né? Mas me diga uma coisa, o que é que vai acontecer? Aí minha pergunta para o Charles Kemp. Charles, você conhece, a gente falou aqui nos cristãos, né? As catacumbas, né? Era o que tinham, era proibido em qualquer lugar, iam escondidos para as catacumbas. O querido Leon Denis não encontrou lugar ali em Bordeaux, mas, Charles, é uma coisa impressionante, né? Ele vai fazer sua conferência, né, num salão de festa de uma cervejaria da Estrada de Ferro, né? Isso. E 1.000 pessoas lá, né? Porque o problema é isso, né? Arranjar uma sala que dá para 1.000 pessoas, né? Tinha que ser uma sala grande, né?
Então, bom, eu acho que, bom, a espiritualidade ajudou, né? Mostrando, inclusive atraindo até pessoas mais simples, mais humildes, né? Que é realmente o público que Leon Denis gostava mais, né? Então, para ele não foi problema, o salão de festas da cervejaria, vamos lá fazer a conferência lá, né? Jesus também, para semear a boa palavra, né? Ele foi para todo canto lá em Jerusalém e na Judeia, né? Então ele seguiu aquele exemplo. Charles, e nessa conferência para mais de 1.000 pessoas, né, se encontrava alguns clérigos. Eu acho engraçado, né? Eles influenciaram para fechar os locais, não divulgar. Só que na cervejaria foram até uma cervejaria ouvir escutar Denis, né? Exato. Aí me diga uma coisa: o padre Favi se encontrava lá, então pediu permissão a Denis para fazer a ele algumas perguntas, né? Por conta desse padre Favi e desse debate que vai haver, o Leon Denis teve que alongar sua permanência aí em Bordeaux por 8 dias, Charles Kemp, para Isso. atender. Quer dizer, ele não fugia de um desafio assim, não é, Charles Kemp? Exatamente, né? Naquela época ainda era relativamente jovem, né? 40 e tantos anos, né? E ele não temia, né? Enfrentar. E esse Abbé Favi era um doutor em teologia, né? Uma pessoa que com conhecimento extremamente extenso, né? De todos os textos, né? Do cristianismo, né? E Leon Denis disse, ok, vamos lá, vamos debater e discutir, né? Sem, assim, polêmicas, né? Eu acho que cada um sendo firme nas exposições, nos argumentos, né? Mas nunca sendo com palavrões, né? Essas coisas que a gente vê hoje quando os debates vão mal, né? Parece que lá foi um debate, vamos dizer assim, quente, né? Firme, com argumentos fortes, mas ficando sempre na cortesia, né? Charles, o debate foi emocionante, né? E a gente tem que dizer aqui, né? Porque o padre Favi, com a sua erudição exegética, né? Ele é Hum. um homem culto e foi aplaudido também em Claro. determinados momentos. Só que Leon Denis respondia rapidamente, né? Também de forma brilhante. Era aplausos de um lado e do outro, mostrando o nível do debate, né? Por causa desse debate, dessas conferências em Bordeaux, sempre isso acontecia. Não, não vai ser a primeira, nem foi a primeira, nem a única vez, né? Nascia uma brochura de Denis, né? Sim. E vai nascer a brochura que a gente aqui no Brasil, eu queria até perguntar a você como é na França. Charles, em 2 edições eu estou aqui, né? O Espiritismo e o Clero Católico. Isso. Outra edição também da CELD, Espiritismo e o Clero Católico. 2 edições Uhum. diferentes. Mas aí na França, à época, o Leon Denis vai lançar essa brochura com o título O Espiritismo e as Contradições do Clero Católico. Eu pergunto a Isso. você, Leon Denis é duro quando É. aponta os equívocos dos dogmas da igreja. Como é o título aí no original? Aí, que é editado hoje em dia na França. E o que você acha dessa obra de Leon Denis? São duas edições. A primeira edição inclusive, ele não se assinou Leon Denis, ele assinou Um Velho Espírita, né? E só a segunda foi que ele assinou Leon Denis. E essas brochuras, né? Quer dizer, essas discussões que ele teve com a Abba de Favi foi também na preparação do segundo grande livro que ele escreveu, né, que é Cristianismo e Espiritismo, né, que saiu em 1898, quer dizer, aqui era 1893, né, 5 anos depois saiu aquele segundo livro dele, né, e que é magistral nesse assunto, né. E essas duas brochuras elas saíram um pouco depois, porque quando foi assim, perto do 1910, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial e no início da Primeira Guerra Mundial,
o clero católico realmente atacou de uma maneira bastante forte e violenta até os espíritas, né? E essas brochuras, né, baseado na experiência que ele tinha desses debates com o Abba de Favi, né? Leão Denis escreveu como resposta a esses ataques do clero católico. É por isso que nessas brochuras, às vezes, ele é forte, né? Porque os ataques também eram violentos naquela época, né? Inclusive, a gente tem até as brochuras também, né, que foram escritas pelos católicos contra o espiritismo, mas aí taxando de louco, de diabos, quer dizer, aqueles argumentos de sempre, né? E Leon Denis sempre estava ali presente para responder e rebater, né? Você vê que de 1892 até 1892, né, quando esses debates que ele teve com o Fabi, até o início do século XX, né, ele sempre respondia, né? Mas tinha, no intervalo, né, o Cristianismo e o Espiritismo, que é uma obra magistral sobre esse assunto. E aí, na França, hoje em dia, qual é o título do livro? Le Spiritisme et le clergé catholique, isso é um, né? E a primeira versão me parece que é Le Spiritisme et les contradictions du clergé catholique. O primeiro que estava assinado por um vieux spirit, né? Ele veio com as contradições. E a segunda versão definitiva veio o Espiritismo e o clero católico. Ele mudou ligeiramente o título. E um pouco o conteúdo também, né? Que ele sempre revisava as obras, inclusive esses pequenos fascículos. Charles Kemp, você veja como é que eu sou louco por Leon Denis, que eu compro até as obras com a capa diferente, viu? Quando eu É, vejo a inteira. são duas traduções diferentes também, né? Aham. É, É, deve ser, deve ser. Um é pela CELD, você tem isso, amigos do da Rio, CELD, né? do Rio, é. O Rio de Janeiro. Mas, Charles Kemp, veja bem, o sucesso dessas conferências e na cervejaria da Estrada de Ferro foi tamanha que no ano seguinte a coisa já foi diferente, né? Uhum. Então, Leon Denis conquistou Bordeaux, tanto que um ano depois vai ser uma conferência para um público culto na sala do Ateneu e foi um sucesso estrondoso, né, Charles Kemp? É porque, né, ele sofreu essa oposição, né, porque as pessoas, talvez tinha pessoas com preconceitos, né, dirigentes que não conhecia ele e tudo, né, fez assim mesmo nas condições que a gente acabou de falar, né, e ali realmente viram, esse senhor, ele realmente merece respeito e tudo mais, né, e é por isso que ele conseguiu, né, mudar a situação lá e se abriram um pouco melhor, né, conseguindo uma sala melhor e um público também, né, pelo local, né, que não era mais a sala de festa da cervejaria dos trabalhadores do Caminho de Ferro, né, era um salão mais renomado, né, onde apareceu também um público mais culto, né, e isso também, embora, não, repito, Leodani preferia falar para as pessoas simples, né? Tanto é que ele ia para a Bélgica também, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ele não recuava em falar lá, né? Em Paris, né? Com Lady Caithness e, né? Holyrood e também no Athénée em Bordeaux, né? Ele realmente, né? Com a inspiração que ele tinha naquelas conferências, né? Sabia se ajustar já para o público que estava na frente dele, de maneira a atender, né, as expectativas do público com satisfação. Charles, a minha pergunta derradeira para você. Veja bem, uma coisa que não me passou desapercebido, né? Na cervejaria do Salão de Festa da Estrada de Ferro, né? Estrada de Ferro, que é um ambiente muito vinculado à vida de Denis, né? Pois é, Não pois é? é. Uhum. Então, me O diga pai uma dele, coisa. né? Eu queria que você pontuasse, mas que o Gaston Luche afirma o que você mencionou aí de passagem, que Leon Denis ia lá na Duquesa de Pomar, no Palacete, o oratório de Mary Stuart, né? A sala do Ateneu depois em Bordeaux, mas o Gaston Lúcio afirma, Charles, sempre que a predileção de Leon Denis era falar para o povo, para os operários, Isso. os camponeses,
os artesãos, por qual, meu querido Charles Kemp? E os mineiros também, né? Aqueles trabalhadores das minas, né? Que tinha lá na Bélgica, no norte da França. Então, voltando para as fontes dele, né? Que ele conhecia esse povo, né? Né, muitas vezes a gente vê, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo comenta, né? As pessoas que começaram pobres se tornaram ricos e depois esquecem os pobres, né? Como isso não tem desculpa, né? Leon Denis não foi assim. Nasceu pobre, né? Simples, cresceu, né, ficou mais conhecido, né, chamado por pessoas cultas e tudo, mas ele nunca esqueceu as suas origens e nunca se esqueceu de atender o pessoal simples, né? Fez isso lá na década de 1870, né, com a Liga do Ensino em Tours, né, fazendo conferências, alugando livros, fazendo ensinos para as pessoas pobres lá da cidade, né? E as conferências, né, sempre atendia os convites que ele recebia, tanto das regiões do norte da França, né, como da região da Lorena, né, onde também tem Minas, como entre os dois, né, que é a mesma região, né, a Bélgica, né, e ali realmente, né, falava para pessoas que essa linguagem simples, consoladora, né, ele sabia como atendê-los também nas suas necessidades. Então, grande também atitude do Leon Denis, né, de nunca ter esquecido, né, a base de onde ele mesmo provinha. Bom, Charles Kemp, que programa, 1 hora de tanta coisa. Hoje a gente não ficou só em Leon Denis, É, a gente falou sobre o Jader, o trabalho do chefe AI, não é? Questão da religião, do assistencialismo, mas o Denis, a gente vê que o Denis, eu não vou dizer que Charles Kemp é Leon Denis reencarnado, viu, Charles Kemp? não, não, não. Mas Não, é outro calibre, né? outro calibre, né? É É, outro patamar, né? exato. Você não sabe disso, Charles Kemp. Tem um jogador aqui engraçado do Flamengo, que ele disse que o Flamengo, numa palavra só, ele disse, é outro patamar. Outro patamar. Outro patamar, né? Eu Meu, me lembro numa reunião mediúnica, né, que apareceu o Nestor Mazotti, né? E a gente conversando com ele de uma certa maneira. E tem uma hora lá que eu perguntei, e o Leon Denis? Aí ele respondeu assim, isso já é outro nível, viu? agora, outro patamar, mas eu quero dizer que a visão do Leão Denis aqui corrobora totalmente a visão que você tem da questão da religião, Ah, principalmente aí na França. Não é só de hoje, né? O Denis tinha essa percepção também. Charles Kemp, gratidão, uma honra, né? Eu saio daqui mais sábio, viu? Mais sábio desse programa. a gente fala do Herculano Pires, né, que foi comentado por Chico, né, que é o metro que melhor mediu Kardec, né? A gente pode falar algo semelhante do Leon Denis, né? Também ele entendeu perfeitamente, né, essas noções básicas, né, que Kardec nos legou na codificação. Charles Kemp, eu penso feito você, né? Quando eu entrevistei o querido Jader, eu perguntei a ele por que o querido Carlos Embaçaí era chamado do Ernesto Bojano brasileiro, né? Por ter Uhum. escrito muito. Aí eu disse ao Jader que, mas esse título caberia no Hermínio Corrêa de Miranda também, que escreveu muito. Também o Ernesto Bojano brasileiro. Mas eu penso feito você, porque você agora disse, né? O metro que melhor mediu o Kardec serve para fulano, mas serviria também muito bem para o Leon Denis, não é? E o Gabriel Delane, né? Delane também. Cada um na sua área, né? Mas é uma pleiade, né? Porque Kardec, Denis, Delane, Flammarion, é um quarteto fantástico aí que vocês tiveram, né, Charles É, Kemp? o Bozzano também foi fantástico, É né? Bozano, Escreveu muito e bem, né? Bozano italiano. É. Tem uns franceses. Agora, a gente teve na época já todos os livros dele quase em francês, né? Que ele cooperava bastante com os franceses, né? E o Bozzano, ele faleceu mais tarde, né? Faleceu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Nos anos 1940, por aí. Pronto. Pessoal, nosso próximo programa, quando acabar um dia Leão Denis, vai ser sobre Gabriel Delane, viu?
Eu É nem verdade. É nem para combinei isso com o Charles Kemp. Tá vendo? Você vai dar asa, aí o entrevistador fica atrevido, viu, Charles? com satisfação. Charles, querido, você faz a prece final, então? Vamos fazer com muito gosto. Agradecendo mais uma vez ao nosso Pai todo misericordioso por todas essas bênçãos que Ele nos envia, esse amparo permanente desses espíritos de luz, desses mentores, do guia espiritual dedicado para cada um de nós, para nos ajudar a encontrar o rumo da felicidade, o rumo da evolução, o rumo da reforma moral, para que cada dia a gente esteja um pouquinho melhor do que na véspera e que possamos assim também dar o exemplo em torno de nós, exemplo que vai fazer que toda a sociedade vai acabar evoluindo. Estamos imensamente gratos por essas oportunidades tão numerosas, de todos esses textos bonitos que recebemos por esses pioneiros, como foi Leon Denis, Deleuze e Kardec e outros, que nos ajudam também nesse sentido e nos mostram claramente essas noções fundamentais dessa nova era, né, que foi inaugurada pela codificação espírita e que ainda precisa do nosso esforço para se tornar uma realidade no nosso planeta. Muito obrigado mais uma vez ao nosso Pai por todas essas bênçãos. Obrigado também pelas inspirações dos nossos mentores, desses próprios pioneiros desde o mundo espiritual, e que a paz de Jesus fica com todos nós. Assim seja. Assim seja. Meus queridos amigos e irmãos, encerramos aqui. Próximo mês, no primeiro sábado, estarei aqui com Charles Kemp para mais um programa, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Quero dedicar esse programa a ti, minha mãe Eva, que habita o plano espiritual. Te amo, minha mãe, não te esqueço nunca. Meu querido Charles Kemp, felicidades, merci beaucoup. Merci, muita paz.